Fala galera, tudo tranquilo? Diego aqui da Tecnoplay falando. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês aqui uma configuração de até R$1.800 a R$1.850 para você aí que quer montar o seu computador gamer agora, quer entrar no mundo de hardware e quer rodar um CSGO, um PUBG Lite ou um Eurotruck aí, numa configuração aí básica, mas que dê para você rodar e jogar sem travamento, sem nada, com até R$1.800 ou mais ou menos isso. A configuração que eu vou estar passando para vocês aqui é a AMD, é uma configuração básica de entrada, porém aí dá para você fazer futuros upgrades mais para frente, colocar aí uma placa de vídeo, como o orçamento que eu vou fazer para vocês aqui agora é usando uma Vega integrada. Futuramente você pode colocar uma placa de vídeo nessa configuração aí, pode aumentar a memória RAM e se divertir aí, depois também trocar o processador. Porém, com esse kit dá para vocês se divertir tranquilamente no seu CSGO, no seu Eurotruck aí, sem problema nenhum. Então, sem mais conversas, vamos lá pro kit. Se você curtir, deixa o like aí e se inscreve aí, pessoal, para ajudar a nossa comunidade aqui. Então, sem mais conversas, bora lá! E o nosso primeiro item que eu escolhi foi um kit da Terabyte, que eu escolhi ali, que eu achei com um preço bem bacana, que é o nosso kit da AMD, que seria a nossa placa-mãe da ASRock A320M, com um processador Atom 3000G, 3.5 GHz e mais 8 GB de memória RAM na frequência de 3000 MHz. Eu optei por escolher um pente de 8 GB só, para a gente ter aí uma margem de upgrade maior mais para frente. Se a gente quiser ali colocar mais um pente de memória RAM de 8 GB, a gente tem possibilidade sem precisar estar vendendo o pente de memória RAM se a gente fosse ter que colocar duas de 4. Aí a gente teria que vender pelo menos um pente para estar fazendo upgrade. Então por isso que eu escolhi essa configuração aqui. Com nossos três itens já definidos, a nossa placa-mãe, processador e memória RAM, o quarto item a se escolher aí é uma fonte de alimentação. Para isso, eu escolhi uma fonte de qualidade que vai suprir as nossas necessidades, que é uma EVGA 450 watts com selo já em 80 Plus, tá? Então aí você já tem um certificado em 80 Plus que vai garantir aí um desempenho da sua máquina sem ter problemas de dor de cabeça aí, com preocupação com a sua fonte de alimentação. Ela já vai ter aí margem para futuros upgrades, então se você for querer colocar uma placa de vídeo nela, aumentar a memória RAM, você não vai ter problemas para isso. No nosso próximo item, aí vai ficar a critério de vocês, tá? Se vocês preferem desempenho ou espaço no computador, eu preferi desempenho, então por isso eu decidi escolher um SSD da Lexar de 256 GB. Você vai aí priorizar o desempenho da sua máquina, você vai ter muito mais velocidade, porém você não vai ter tanto espaço para armazenamento. Porém, 256 GB dá para você armazenar seu CSGO, seu LoL, seus jogos aí mais leve, tranquilamente. E por último ficou aí a escolha do nosso gabinete. Gabinete aí fica a critério de cada um. Eu decidi escolher o gabinete aqui custo-benefício, não pegar um gabinete aí tão cheio de frescura, porém aqui a nossa margem aqui é custo-benefício, tá? Então eu decidi escolher o gabinete aí da Pichal Color com LEDs RGB. É o gabinete aí que ele já tem o seu RGB na parte frontal ali, tem ali seu vidro temperado na parte lateral e já é um gabinete aí ali para gamer mesmo, tá? Porém é um gabinete de entrada para você estar colocando no seu computador, mas vai cair bem aí no seu setup gamer que você está montando. Então a escolha do meu gabinete é essa. Bom galera, então nosso vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Totalizando aí as peças que a gente montou no nosso computador, deu na faixa ali entre R$1.800 a R$1.850. E eu decidi montar esse vídeo aí porque tem muitos inscritos que já estão me procurando, perguntando a respeito de PC custo-benefício. Então esse vídeo é para ajudar vocês aí que tem dúvida de começar a montar seu computador. É um PC aí de entrada, porém com margem para futuros upgrades, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like para ajudar a nossa comunidade e se inscreve porque é de muita importância para a gente aqui, ajuda demais a comunidade aqui, tá bom? Então, sem mais conversas, fiquem com Deus, até o próximo conteúdo. Falou, tchau!